dela, assim, quando eu fico sabendo, eu digo, eu não acredito que aquele camarada se converteu, que aquela pessoa mudou de vida, sabe? Não que eu não acredite que Deus não possa fazer, mas eu fico boquiaberto assim. Aqui na cidade de São João da Serra tem um tal de Mortandela, olha o apelido dele. Eu trabalhei com esse sujeito e eu viajava com ele para São Paulo. Na verdade fizemos 2 viagens, né? Ele era genro do meu patrão, mas pensa num cara pervertido, pensa numa pessoa do mais, naquela época, do mais alto nível de degradação moral. Olha, sinceramente, se alguém chegasse e perguntasse, você acredita na conversão desse homem? Eu diria, não acredito, nesse aí não, né? Incrível o que ele fazia nas viagens, eu pegando no pé dele, ele tirando sarro de mim, mas olha, era difícil aguentar. Chegou um dia até que falei com o patrão, não aguento mais viajar com teu genro. Esse cara é muito esquisito, né? E de repente alguém chega e fala para mim, pastor Tinonim, você não acredita, lembra do Mortandela? Eu digo, lembro, lá de Cambará, assim, assim, assim. Pois é, Mortandela se converteu. Ele está até para vir aqui na igreja também, né? Para dar um testemunho do que Deus fez na vida dele. O pastor lá disse que hoje é um dos mais fervorosos da igreja, leva a gente para a igreja aos montes. Diz que arrumou até uma Kombi lá, uma van, diz que todo domingo traz gente, vai buscar nos sítios lá, né? E hoje a gente recebe aqui o Salomão Júnior, né? Esse camarada que certamente Deus também fez algo na vida dele que eu não acreditava fazer, né? Eu não sei se vai ser possível ele subir aqui, né? Salomão, por favor, ajuda aí, se puder ajudar, né? Chega uma idade, né? Não é fácil não, né, presbítero Paulo? A gente vai chegar também nessa idade aí, viu? Deus tem misericórdia, né? Queridos, e eu fiquei contente porque o testemunho, né, é rápido, é uma coisa assim que não vai demorar muito, alguns minutos apenas. Eu gostaria que você prestasse muita atenção naquilo que será ministrado ao seu coração através desse testemunho, essa declaração, né? Eu até gostaria que ele viesse no outro dia, mas hoje foi possível estar aqui conosco, e Deus sabe todas as coisas, assim, para facilitar, né? Amém. Isso, me ajuda aqui, por favor, né? Talvez fique melhor não pegando o microfone. Amém, meus irmãos? Levantem as mãos, em nome de Jesus, digam comigo, eu vou receber nesse momento algo que vem de Deus, certamente para o meu coração, através do testemunho do irmão Salomão. Amém? Irmão Salomão, não sei se você prefere falar aqui nesse microfone ou pegar esse, pode ser isso aqui? Só na caixa aí, por favor. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu fiquei muito contente quando o pastor Wilson me chamou para estar dando meu testemunho. É que hoje em dia as pessoas não costumam ouvir os mais velhos. Eu tenho 84 anos, nasci em um lar cristão, mas ainda na minha juventude eu me desviei dos caminhos do Senhor. Ó Senhor, aleluia. Eu pretendo ser sucinto, rápido. Eu quero me delongar
Então eu escrevi o que eu vou falar. Recentemente eu descobri um câncer. Sempre fui um homem vaidoso. E o câncer já me tirou muitas coisas. Muitas coisas. Eu tenho vivido momentos em minha vida difíceis. Já vivi um bocado para saber que nada sei. Aliás, quanto mais eu vivo, menos eu tenho certeza das coisas. Deveria ser o contrário, não é mesmo? Quando eu era jovem, achava que tinha respostas para tudo. Agora que já sou velho, a minha cabeça está repleta de perguntas sem respostas. Ando meio nostálgico, triste, ao ver a vida acabar aos pouquinhos. Por isso mesmo, essa minha palavra tem um sabor de saudade, que é um momento que tenta fugir da lembrança para acontecer de novo, mas não acontece. Se eu pudesse voltar atrás e abraçar aqueles os quais eu me afastei. Essa minha palavra vem com um gosto de adeus, que é um tipo de até logo, onde a gente se arrebenta todinho por dentro. Porque eu vou embora, porque eu saí da minha casa sem ao menos dizer que amava minha mãe. Onde estão os meus filhos, que não me visitam mais? Essa minha palavra tem uma pitadinha de angústia, que é um nome bem dado no sossego da gente. Como tirar esse aperto do peito? Essa minha palavra vem com uma ausência, que é aquela volta bem presente. No final da vida, o que sobra para nós, amigos, família. Essa palavra vem com um pouco de indecisão, que é quando você sabe muito bem o que quer, mas acha que deveria querer outra coisa. Aos 84 anos, você já não tem muita certeza e nem muitas respostas. Finalmente, essa minha palavra vem carregada de emoção, como se fosse fotografia à moda antiga. Um pedaço de papel que carrega um pedaço de vida. Nessa fase, eu consegui aos poucos entender o significado do alerta das Escrituras no capítulo 12 de Eclesiastes. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os maus dias, nos quais dirão: não tenho neles contentamento. Sim, meu Deus, é verdade. Por quê? Porque eu não levei a sério essa advertência. Porque eu não me rendi totalmente
Cristo, ainda na minha vida, na minha adolescência. A vida é cheia de escolhas. A cada uma tem que arcar com as consequências, boas ou más. Que lhe resta a possibilidade de sonhar. Será que ainda me resta a possibilidade de sonhar? Eu lembro do Salmo 126, onde o salmista insiste em dizer que existe sim, em qualquer face da vida, a esperança e a possibilidade de sonhar. Pois sonha quem está vivo, sonha quem tem coragem, que sonha quem tem fé. A promessa de Deus é que os velhos voltariam a sonhar, é que os jovens teriam visões. Oh, glória a Deus! Por isso mesmo, queridos, projetei para vocês um futuro brilhante, que só pode ser construído com um presente aos pés de Jesus. Oh, aleluia! As respostas que eu quero hoje poderiam ter sido encontradas ontem. Olhem para mim. Olhem para mim. Sou um homem que queria ter. Não tem problema. Ter é legítimo. O problema é que o ter se tornou o mais importante na minha vida. O meu maior medo, a minha maior preocupação era a solidão. Eu achava que tendo muito dinheiro eu não seria solitário. Eu tenho muito dinheiro, tenho fazendas, eu consegui ter. E isso não me poupou da solidão. Hoje eu entendo o que é solidão. Hoje eu sei o que é solidão. Eu entendo o seu significado. Solidão não é a falta de gente para conversar, namorar ou passear. Isso é carência. Solidão não é o sentimento que experimentamos pela ausência de gente querida que não volta mais. Isso é saudade. Solidão não é o retiro voluntário que a gente se impõe para realinhar os pensamentos. Isso é equilíbrio. Solidão não é o claustro involuntário que o destino nos impõe compulsoriamente para que revejamos a vida. Isso é um princípio da natureza. Solidão é o vazio de gente ao nosso lado. Isso é circunstância. Solidão é muito mais do que isso, meus queridos. Solidão é quando nos perdemos de nós mesmos. Quando nos perdemos de nós mesmos.
meus irmãos pela nossa alma. Eu descobri que sou um homem solitário. Os meus filhos não me visitam mais. Eu nasci no lar cristão. Meus pais me ensinaram os princípios. Na minha adolescência, eu me desviei do Evangelho. Eu queria ter o que muito de vocês querem. Eu tenho. Eu daria tudo o que tenho, daria todo o meu dinheiro. Em troca, eu trocaria com qualquer um de vocês. Vocês têm a maior riqueza da vida. Vocês podem fazer um caminho diferente do meu. O meu dinheiro não compra a juventude, não compra a oportunidade que vocês têm. Por isso, vocês são mais ricos do que eu. Eu daria tudo. Se eu tivesse a idade de vocês, eu faria tudo diferente. Eu me renderia a Cristo. Não perderia tempo. Se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse voltar atrás. Mas eu posso. E vocês nessa noite também podem tomar um rumo diferente para a sua vida. As suas escolhas hoje, elas refletem o teu futuro amanhã. Como o seu Salomão disse, um futuro brilhante, ele só acontece com um presente nos pés do Senhor. Antes de continuar com a mensagem do Salomão Júnior, quero falar um pouco da minha pessoa. Há alguns anos, eu saí dessa igreja procurando algo que não havia encontrado aqui. E pouco mais de um ano eu estive retornando. E tenho que dizer que ainda assim eu não encontrei o que eu buscava. Então por isso eu estive visitando igrejas, vou fazer sujeira, hein, pastor? Glória a Deus. Nessas visitas que eu fiz em algumas igrejas, eu encontrei muitos lugares que na verdade eram lugares onde Deus estava presente, mas ainda assim não encontrava o que eu procurava. E toda vez que eu ia nessas igrejas, eu comecei a perceber que eu comparava essas igrejas com esta. E depois de um tempo, comecei a perceber que o que eu procurava nessas outras igrejas era o que eu já tinha encontrado aqui.
nesse último um ano e pouco que eu estive frequentando, muitas vezes faltando aos cultos, eu tinha um propósito com Deus, que eu não voltaria para o ministério sem que fosse da vontade dele, e que também eu não faria nada para que isso acontecesse. Que se fosse da vontade de Deus, ele faria, ele tocaria no coração do pastor Wilson, ele tocaria no coração da irmã Leonor, para que me convidasse para estar voltando para o Ministério de Teatro. E isso aconteceu 2 semanas atrás. E Deus sabe o momento certo de fazer as coisas. Eu precisava de um tempo mesmo para curar algumas feridas que tinham acontecido durante o caminho. E esse personagem, Salomão, que é a mensagem que eu quero passar para vocês essa noite, caiu como uma luva, pastor. Porque a história desse Salomão é parecida muito, em muitas coisas, com a história do meu pai. Meu pai é um homem muito inteligente, trabalhador, um homem que sabia ganhar o dinheiro, um homem que chegou a ter um patrimônio de, não sei nem como eu avaliaria isso hoje, mas ele teve 3 fazendas no Mato Grosso, ele tinha empresa aqui na cidade, ele era conhecido, reconhecido pelo meio que ele trabalhava, ele era um paizão dos seus funcionários, ele era um homem que tinha todo o dinheiro, todo o poder. Só que em casa, ele era um homem muito duro, um homem muito violento. Por diversas vezes, ele batia nos filhos, batia na esposa. E nós crescemos com esse meio de violência dentro de casa. Os irmãos têm uma noção, meu pai, ele, por 3 vezes, que eu me lembro, 3 vezes, ele estourou a televisão com um tiro, para encerrar a discussão com a minha mãe. Então eu pergunto para os irmãos, o que os irmãos imaginam que seria necessário para um homem de coração tão duro quebrantar esse coração e se entregar a Jesus? Pois bem, a primeira coisa que foi tocada na vida do meu pai foi o dinheiro, foi a crise financeira. Ele perdeu tudo que tinha, perdeu a saúde também, pois ele bebia muito. Foi meio como um aviso no começo, acho que Deus estava começando a moldar aquele coração, e não foi suficiente. Depois da primeira crise financeira que ele teve, ele até chegou a se reerguer, chegou a recuperar sua saúde, parou de beber, mas mesmo assim continuava um homem duro dentro de casa. Passado mais algum tempo, um bom tempo, eu já era adolescente, comecei a igreja. E quando comecei a igreja, houve uma resistência muito grande em casa, porque meu pai, ele não aceitava nenhum tipo de religião, qualquer uma que fosse, seja ela evangélica, católica, qualquer coisa. Ele não aceitava nenhum tipo de manifestação religiosa, e tive muitas barreiras dentro de casa. Mas Deus estava no controle, e até mesmo pela palavra de que em Atos, que crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, me apeguei nessa palavra, e com o tempo meus irmãos foram para a igreja, menos meus pais. Somos em 4 filhos. Depois de muito tempo, nós orando, intercedendo, muitas vezes falando da palavra dentro de casa, dentro mesmo com a resistência, mesmo com as ofensas, muitas vezes as ofensas, até as agressões, continuamos. Meu pai,
continuou duro por toda a sua vida. Eu só fui saber o que era ter um pai no último ano de vida do meu. Meu pai, no seu último ano de vida, Deus transformou aquele coração. Um homem que teve tudo, todo o dinheiro, todo o conforto que o dinheiro pode oferecer, todos os bens, o que pode, que uma pessoa busca profissionalmente, ele teve, igual o seu Salomão. Mas isso não quebrantou o seu coração. Meu pai, ele, um homem muito do modo antigo, nunca procurava médico. Mesmo com dores, qualquer coisa que ele tinha, ele não procurava médico. Ele era muito durão. Dor para fraco. Por muitas vezes ele, nas palavras dele, eu por ir para a igreja, por ser um pouco diferente daquilo que ele idealizava como homem, eu era um marica, eu era um babaca, nas palavras dele. E então, quero que vocês entendam que eu tive muitas barreiras no relacionamento com meu pai. Muitas. Foi muito difícil perdoá-lo. Mas meu pai, ele adoeceu de câncer. Ele desmaiou no banheiro, minha mãe achou ele sangrando. Não tinha sinal nenhum. Quando ele voltou ao hospital, aí descobriu o que estava acontecendo com ele. Ele estava com um câncer que era metástase, e o tamanho que o câncer chegou a um saquinho de feijão de 2 quilos. O câncer estava corroendo ele por dentro. E no leito do hospital, já em estado terminal do câncer, ele aceitou a visita de um pastor. Um pastor conhecido, né, pastor Paulino, que foi o homem que foi lá nesse dia. Ele, muito simples, e eu acho que é essa simplicidade que meu pai precisava. E com aquelas palavras simples, ele foi falando com meu pai, brincando, pois ele era enfermeiro também, e soube dar algumas orientações, calma, e foi falando até que ele começou a abordar a Jesus e falar de Jesus com meu pai. E naquela tarde, aí meu pai aceitou Jesus, fez uma oração junto com o pastor e confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador. E Deus, como um ato de misericórdia, mesmo ele estando em estado terminal, já um câncer muito avançado, os médicos fizeram algumas cirurgias lá e conseguiram dar uma sobrevida para ele de 1 ano. E foi nesse ano que eu tive o meu primeiro abraço, que eu tive o meu primeiro beijo de um pai para o filho. E nesse último ano, podemos conversar, nos entender, resolver algumas coisas que ficaram para trás. E ele, felizmente, para a glória de Deus, ele partiu em paz. Num sábado, no dia 4 de dezembro, já está indo para 3 anos, ele estava no hospital do câncer, os médicos chamaram, né, a família para se despedir. Eu relutei o máximo que eu pude para ir àquele hospital. Eu estava esperando que quando eu chegasse lá, meu irmão falasse para mim: olha, já foi, não deu tempo de você se despedir. Um pouco covarde da minha parte, mas era o que eu estava esperando. Quando eu cheguei lá no hospital, meu pai ainda estava respirando, ainda estava vivo. Estava aguardando, talvez se despedir, né? Sua partida fosse comigo, e assim aconteceu. Coloquei a mão na sua cabeça, coloquei a mão na sua mão, e após uma breve oração, ele partiu em paz. Eu pergunto para os irmãos: o que é preciso para que você entenda que Deus quer ser Deus na sua vida? Que dúvida falta? O que precisa Deus? Porque Deus, ele vai te dar as oportunidades. Em que meio vai ser essa oportunidade? Em que circunstâncias vai ser essa oportunidade para você entender que existe um Deus? Para você entender que existe um Cristo?
para entender que existe um Jesus que quer ser Deus na tua vida. Você fala, irmãos, lança fora toda dúvida, não perca tempo, não faça como o seu Salomão, como meu pai, o José Tadeu, que perdeu uma vida inteira buscando os próprios interesses, servindo a sua própria consciência, servindo ao seu próprio eu. Aceite uma verdade: Jesus é o único caminho. Glória a Deus. Amém. Que bom, meus irmãos, que tremendo, que glória maravilhosa do Senhor nesse lugar. Diga: eu já tomei a decisão. Diga bem forte: eu já tomei a decisão. Eu estou com Cristo e Cristo está comigo. Quem está em Cristo é nova criatura. Amém. Que história forte, que emoção tremenda, né? Como disse muito bem o Rodrigo, uma história que se repete, mas que na sua vida possa ser um exemplo de uma lição forte para que você possa estar cada dia mais firmado na rocha. Que nada venha tirar você do foco, que você esteja se lembrando do seu Criador nesse dia da sua mocidade. Segundo a ciência, a pessoa deixa de ser jovem com 28 anos. Quem tem mais de 28 anos aqui? Deixa eu ver se eu tenho. Ah, tem. Tá. Segundo a ciência, mas no Senhor, qualquer um tem as suas forças renovadas. Aqui no livro de João, abra a Bíblia.